A postura do time foi ruim. Em nenhum momento o Náutico parecia que entrou numa decisão. A torcida fez uma bonita festa antes do jogo, lotou ingressos esgotados, o maior público do ano no Náutico, mas o time não entrou com essa postura. Mas, assim, se a gente for pegar os 90 minutos, acho que é muito raso para a gente falar de um campeonato de 19 rodadas, e que o Náutico teve 6 vitórias, de um trabalho ruim de planejamento e tudo mais. Mas, assim, me surpreendeu muito, me surpreendeu não, na verdade não, me decepcionou mais uma vez chegar hoje, após um vexame, o maior vexame da história do Náutico, e Diógenes Braga, que é o presidente do clube, o maior responsável, não chamar a responsabilidade para ele. Rodolfo foi lá, foi para a coletiva, que é um dos grandes responsáveis também. Um trabalho ruim, um time que é eliminado na primeira fase, não tem como dizer que o trabalho dele é bom, o trabalho é ruim, e completou com essa chave aí. Mas, e eu acho que Rodolfo poderia falar, mas ali do lado de Rodolfo deveria estar o presidente do clube. Rodolfo ia falar no futebol e explicou algumas coisas, por que errou, o que é que faltou para o Náutico, que foram vários pontos. Mas aí eu queria, não tem como não falar de Diógenes Braga, porque Diógenes Braga está no clube desde 2018, conquistou títulos, teve acessos, mas hoje ele entrou para a história dos piores presidentes da história do Náutico, porque ele pega o Náutico na Série B e deixa na Série C, e aí uma fala que João Grilo fala muito, nosso amigo João Grilo, que não subir é um novo rebaixamento. Hoje o Náutico caiu de novo. O Náutico caiu, veja, o Náutico conseguiu cair em 2022 num cenário completamente tranquilo administrativamente. Salário em dia. Politicamente, o Náutico não tem oposição. É o Conselho Deliberativo, com Alexandre Carneiro, que é o presidente do Conselho, completamente alinhado ao Executivo. Tanto que o Náutico é rebaixado em 2022 e na reunião seguinte do Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho fala: o Náutico cai, mas cai numa situação muito positiva. Velho, é uma das frases mais absurdas que eu já vi, assim. Como é que você cai e você diz, não, ainda cai numa situação boa? Não cai. Não tem nenhum contexto no mundo que faça você dizer, o rebaixamento tem um porém, não tem. E aí teve essa assinatura dele também, de Alexandre Carneiro. Então, assim, o vexame de 2022 foi muito grande, mas o 2023 consegue ser pior, porque o Náutico, veja, não é não subir, é não classificar entre os 8 de 20. E aí Diógenes hoje, numa atitude covarde, desculpe a expressão, se vai ofendê-lo pessoalmente, mas para mim é uma covardia, você não, como o mandatário do clube, não chegar, não sentar na mesa de coletiva e pedir desculpa para o torcedor e não assumir as responsabilidades. Eu já vi Corinthians, o presidente do Corinthians falar, outros clubes também, mas eu sempre vejo muito no Corinthians, outros clubes acontecem, acho que Cruzeiro também, o presidente tem que falar, numa derrota, num vexame, o presidente tem que falar, e hoje ele não falou, e Arthur, eu até falei, quando o Santa também foi eliminado na primeira fase da Série D, eu falei que era para o Antônio Neto fazer. Então, assim, diz muito a situação, eu não vou dizer do futebol pernambucano como total, mas o dirigente, o presidente, não assume a responsabilidade e não vai para uma coletiva no vexame desses, veja, não é para jogador falar, não é para treinador falar, é o presidente. Quem manda é o presidente, né, Arthur? Exatamente, Cláudio. É perfeito, assim, porque numa coletiva como essa, eu até vi parte também da coletiva de Rodolfo e chegaram até a fazer algumas perguntas assim: ah, não, devia ter contratado um meia, ah, não, faltou tal jogador, mas eu acho que num motivo como esse, numa noite como essa, o que o torcedor menos quer ouvir é a explicação técnica, sabe? Ah, faltou o jogador X, era para ter feito isso, para ter feito aquilo. O que o torcedor quer é que pelo menos o presidente tenha a decência, assim, de colocar a cara a tapa, né? De pelo menos ele ir lá e dizer, não, eu errei, eu assumo o meu erro, estou aqui para dizer que a gente realmente falhou, sabe? Pelo menos isso. Não é que ele vai falar nada que vai mudar a vida do torcedor, que vai tranquilizar o ambiente, mas é que pelo menos ele não se esconda, né? Que pelo menos ele mostre ali e não tente de alguma forma atenuar o que aconteceu ou fingir que não aconteceu o que aconteceu. O que aconteceu com o Náutico, né, hoje é muito grave, assim, e eu vou fazer até alguns paralelos aqui com Santa Cruz, porque uma coisa que eu sempre digo para o Santa Cruz quando teve essa nova queda para a Série D é que uma nova queda, ela é sempre mais grave. Porque você, quando cai uma primeira vez, você pode dizer que foi um acidente, que é algo que aconteceu ali, que você vai conseguir consertar, que não quer dizer que aquilo é a realidade do clube. Mas voltando aqui para o Náutico, por exemplo, quando o Náutico cai aquela primeira vez para a Série C, passam 2 anos para subir. Vai para a Série B. No primeiro ano já fica numa situação assim de risco. No segundo ano tem aquele bom começo, mas no final do campeonato
não fez uma boa Série B, se a gente olha o contexto geral. Ele teve um início muito bom, mas depois uma reta final ali bem ruim. E depois ele é rebaixado, volta para a Série C, vai para a Série C, nos classifica. É difícil hoje a pessoa não olhar e achar que o Náutico está se tornando um clube de Série C, sabe? Justamente porque ele está se colocando nessa posição. Então, é realmente muito grave essa situação. É um momento muito delicado. E, além disso, ainda tem o fato de ser um momento muito ruim por causa de todas as discussões de liga que a gente está vendo acontecer no futebol. O Náutico, a gente viu travar uma briga aí durante a Série C, por exemplo, sobre a questão da cota que a Liga Forte Futebol estava dando para ele, onde o Náutico estava dizendo que achava injusto ele estar recebendo aquele valor, porque ele deveria receber um valor semelhante às equipes que estão na Série B. Com essa permanência, o argumento do Náutico, que já não tinha tanta força, ele vai perdendo ainda mais força. Como é que o Náutico vai conseguir argumentar que deve ganhar a mesma coisa que o Criciúma, quando o Criciúma está brigando na parte de cima da B e o Náutico não consegue ficar entre os 8 na C, sabe? Então, além de tudo, tem um momento que é muito grave, né, para tudo que o Náutico vem passando. Assim, é bem isso que você falou, né? Eu acho que o presidente não aparecer realmente um absurdo muito grande. A gente viu isso com Santa Cruz, como você bem falou, a gente viu hoje. Teve que aparecer Rodolfo, que obviamente ele é culpado, até porque ele estava liderando o futebol, então nem dá para dizer que é um culpado pequeno, ele era um grande culpado, mas tudo o que acontece dentro do Náutico é responsabilidade de quem comanda, é responsabilidade do presidente. Ainda mais sendo o Diógenes um presidente que a gente sabe que se envolve muito dentro dos processos do clube. Não é aquele presidente apenas uma figura ali que muitas vezes está liderando, mas a gente sabe que, não, muitas vezes tem isso, né? É o presidente que não mexe no futebol, que ele está ali, um cara que não entende de futebol, que não toca no assunto. Diógenes, muito pelo contrário, a gente sabe que é um cara que participa da gestão. Então, ainda mais aumenta a responsabilidade dele, ainda mais aumenta a necessidade dele vir botar a cara a tapa mesmo com relação à torcida, né? Não se esconder num momento como esse. Que aí é um momento realmente onde se mostra um pouco ali da grandeza do dirigente, vamos dizer, não sei se é essa palavra, mas assim, um pouco pelo menos da integridade, ali, da coragem mesmo, que nem você falou, sabe? Integridade não é uma palavra boa, mas coragem mesmo, de não se esconder no momento difícil, porque é muito fácil, né, estar escondido agora. Se o Náutico tivesse vencido, alguém acha que Diógenes não ia aparecer para falar alguma coisa? Que o Náutico estava classificado, tá vendo aí, com os percalços a gente conseguiu, o pessoal fala, mas vamos forte para a reta final. Aí agora, porque perdeu, aí porque empatou e deixou de se classificar e não aparece, sabe? Não há justificativa para isso.